Eu quero ler de novo com os irmãos, e podem ficar à vontade, podem sentar-se. Eu quero ler de novo com os irmãos os 2 últimos versos do Evangelho. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte ele estava para morrer. E aí, moço, tá tudo bem? Aham. E aí? Ele quer cantar, daqui a pouco vamos cantar então. Criança é vida na igreja, né, gente? Se não tiver essas coisas. Meus amados, Jesus falava isso com que tipo de morte ele deveria morrer. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o tipo de morte que Jesus morreu? Cruz, né? E ele diz isso quando for levantado da terra, ou seja, quando ele for crucificado, ele diz, atrairei todos a mim. Agora faz muito sentido a leitura que nós fizemos em 1 Coríntios, quando ele diz, o que eu prego? Eu prego é o Cristo crucificado. Isso é loucura para os gregos, isso é um absurdo para os judeus, mas isso é o poder de Deus. E é por isso que eu prego sempre o Cristo crucificado. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Tem uma música muito famosa, Stairway to Heaven, eu falei brincando com a Kelly que ela ia deixar de fundo instrumental enquanto a gente pregasse aqui. Eu acho que não é necessário deixar isso, mas o significado da música é uma escada para o céu, né? Bem conhecida essa daí, clássica já do rock, para quem gosta, lá dos anos 70, lá do Led Zeppelin, né? E ela continua soando atrativa nos ouvidos de muita gente, não é só porque a música tem, né, aquela melodia interessante, mas porque a letra dela, ela tem muito a ver com algo que toca na nossa alma, e é esse o ponto que eu quero falar. Não é só porque a música é cativante, mas porque lá na letra a gente tem um conteúdo que serve para qualquer pessoa em qualquer tempo. E é por isso que a gente continua meio que se identificando com aquela letra de música. Porque é atemporal. Porque nós temos não apenas o agora para pensar, mas nós temos toda uma eternidade pela frente, e isso cativa os nossos pensamentos. Nós somos sempre levados a pensar nisso. E essa busca nos traz perguntas. O que me lembra Nicodemos, que vai até Jesus cheio de questionamentos, né? João capítulo 3, cheio de dúvidas e questionamentos, apesar de ser um mestre entre os judeus, ele vai cheio de perguntas. Essa pergunta também está lá naquela música, né? O Stairway to Heaven, que começa com a letra assim: há uma dama que tem certeza de que tudo que reluz é ouro, e ela está comprando uma escada para o céu. É interessante esse pensamento. Ela representa buscar o céu, buscar uma eternidade, que é uma busca que todos nós temos. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de ouvir isso. O versículo que nós estamos trabalhando nessa passagem de João, ele nos lembra que Jesus disse a Nicodemos uma coisa muito séria também. Ele diz, ninguém subiu ao céu, Jesus fala para Nicodemos, senão aquele que desceu do céu. E aí nós vamos refletir sobre o significado dessa cruz, porque quando Jesus diz que ninguém jamais subiu ao céu, significa que ninguém encontrou essa resposta para essa busca de céu, de eternidade, senão aquele que desceu do céu, que é o próprio Cristo, o próprio Filho do homem. Ele é o único que tem o spoiler do céu, que conhece o caminho, porque ele faz esse caminho, em primeiro lugar, da descida. Né? Na sua humilhação, na sua humanação, ele faz esse caminho de cima para baixo em primeiro lugar. Aliás, é muito bonito o evangelho todo de João, e recomendo um dia, ou 2 ou 3, tirem um tempo e leiam o evangelho de João assim, porque ele trabalha muito com isso, né? O Cristo que começa exaltado e faz esse movimento de descer para vir em nosso resgate.
E isso confundiu a cabeça de Nicodemos. Ele ficou confuso, como muita gente. E olha que ele era um dos líderes e dos principais entre os judeus. Não era uma pessoa sem estudo. E ainda assim, ele fica confuso. Jesus fascinava Nicodemos, mas de algum modo não correspondia às expectativas que ele tinha. A confusão é a mesma que nós sentimos quando estamos olhando para isso. A vida eterna parece ser tudo, menos aquele caminho que Jesus toma, que é uma cruz. E muita gente, inclusive no meio cristão, tem repulsa de olhar para a cruz. Afasta a visão da cruz como se aquilo fosse a pior coisa que existe, como se fosse um ponto negro na história cristã que a gente tem que esconder para debaixo do tapete e fingir que aquilo não aconteceu. Como se aquilo fosse derrota. Como se aquela morte humilhante e vergonhosa, que é a pior coisa que Roma conseguia imaginar para punir as pessoas, fosse um detalhe ruim no cristianismo. De fato, aquele tipo de morte era a pior coisa que na época os romanos conseguiam imaginar. Era tão degradante que jamais um cidadão romano poderia ser mandado para aquele tipo de morte. Era considerado indigno para um cidadão. Isso aí era morte para os outros criminosos. Um cidadão romano jamais. Porque não é só morrer com crueldade, era a humilhação até a morte. Pendurar um corpo significava algo muito forte para eles, porque o sepultamento significa dar descanso para o corpo e para a alma daquela pessoa. Deixar o corpo pendurado significa não dar descanso nem para a alma da pessoa depois que morre. Era esse o significado, era uma humilhação para a vida e uma forma de dizer, essa pessoa é indigna da terra e também indigna do céu, ela vai ficar ali pendurada no meio. Era isso o que eles estavam querendo passar de mensagem. E é isso que nós vamos olhar. Nesse dia da Santa Cruz, em que nós estamos nos lembrando disso, nós lembramos de um instrumento que é brutal de morte. E isso porque nós cremos de um jeito muito curioso como Deus transforma as coisas. Uma coisa que é um símbolo de morte, de humilhação, Deus transforma em um símbolo de vida, e um símbolo de vida abundante, um símbolo de esperança e um símbolo do próprio céu para todos nós. Como Deus muda o significado disso. E ainda assim, crer que essa cruz é o meio pelo qual o próprio céu desce até nós parece a mais absoluta loucura. Pela nossa sabedoria humana, olhar aquela cena horrorosa jamais parece com o caminho do céu. E ainda assim, Deus escolheu aquilo. A música do Stairway to Heaven não oferece a resposta, de como que a gente busca pelo céu. Mas ela fala de uma busca, e que nós temos esse desejo, essa necessidade de buscar pelo céu, por algo que vai além. Todos nós sentimos essa busca, essa necessidade de buscar as coisas do alto. Algo que brota também dos nossos medos terrenos, das nossas inseguranças, das coisas que acontecem ao nosso redor. E então nós buscamos por algo que seja a promessa de paz, a promessa do descanso, a promessa que seja exatamente o oposto daquilo que nós passamos. Talvez seja por isso que muita gente não gosta de olhar para a cruz, ou de pensar no que a cruz realmente quer dizer, porque ela não parece ser a resposta para isso, ela parece ser o exagero de todos os problemas. Meus amados, o problema é que nós queremos chegar ao céu, mas a gente está tentando subir a escada do jeito errado. Nós, incuravelmente, somos idólatras. Eu sempre volto nisso. Porque a gente adora falsos deuses. E, às vezes, o falso deus é crer na nossa capacidade de
entrar para o aprisco do pastor Jesus, mas usando outra porta. Somos incapazes de encontrar a escada para o céu do jeito correto. E nós nos recusamos a admitir que nós estamos tentando achar um caminho que nos leve à eternidade feliz, porém por nossa própria conta. O fato é que, quer você busque um caminho para o céu desse jeito, quer você não busque um caminho para o céu desse jeito, de qualquer forma você não chega lá. Esse é um caminho fechado. E esse é um ponto importante, porque nós não vamos deixar de desejar o céu, de ansiar pelo céu, mas ao mesmo tempo todas as nossas tentativas são inúteis, porque são presunções nossas de que nós podemos ganhar o céu. Nós estamos querendo uma escada, mas estamos querendo uma escada do jeito errado. O maior obstáculo é que, finalmente, e por graça, a única escada que realmente nos liga ao céu é um caminho que está bloqueado por alguém. Tem alguém naquele caminho. Quando você olha para o caminho do céu, existe Jesus ali, bloqueia o seu caminho. Não é você que vai subir ali, não. Mas nós não podemos subir a escada do jeito errado. Deus não tolera o grande erro, que é a nossa recusa em aceitar que é Ele quem desce até nós. Em primeiro lugar, essa escada entre o céu e a terra precisa de um caminho de descida. Sem que Ele desça, ninguém sobe. É necessário que o Filho do Homem desça e que Ele abra um caminho que seja de subida, ou ninguém sobe. Meus queridos, é interessante pensar nesses caminhos de descida e de subida, quando nós nos lembramos de Nicodemos e nos lembramos dessa passagem. Porque Jesus dirige a sua atenção e a nossa para uma antiga história, a da serpente do deserto que Moisés construiu. Nessa história, Deus está resgatando Israel de uma praga, trazendo vida para pessoas que estão condenadas a morrer, e Deus coloca isso como uma escada de salvação, mas nos seus próprios termos. Quem quisesse outro jeito de salvar a sua vida, não teria uma escada para o céu. Teria só um caminho para a morte. Mas quem olhasse para o caminho que Deus mostrou, a serpente que foi levantada numa haste, para que todos olhassem para ela, aquele caminho eram os termos de Deus para que houvesse vida. E aí, de modo surpreendente, Deus decide resgatar, mandando Moisés levantar a imagem daquela serpente num poste, que é símbolo da própria morte e do sofrimento que estava atacando a cada um deles. Olhar para esse símbolo de morte, ironicamente, virou símbolo de vida para todos que olhassem para ela. E Jesus compara essa história da própria descida à terra que Ele faz. Ele traz essa escada do céu para o mundo, e, ironicamente, através do mesmo instrumento que é morte, que aterroriza todo mundo, Ele transforma em vida. Assim como a serpente de bronze foi erguida num poste, Jesus seria erguido numa cruz. E Ele traria ao mundo tudo aquilo que o mundo buscou. A certeza de que a vida importa, a certeza de que você foi perdoado, e como Jesus também lembrou a Nicodemos, por meio dessa cruz você nasce de novo. A cruz, ela representa sim uma morte, mas representa um nascimento, uma vida diferente, que pertence a uma criação diferente. A ressurreição que Jesus afirma que virá, ela passa por essa cruz, que é um instrumento de morte, ao contrário de todas as aparências que nós olhamos para aquilo e sentimos algo de ruim lá dentro.
ela é instrumento de vida. Ela se torna a escada para o céu. Uma verdadeira escada de subida. E isso é uma coisa verdadeiramente gloriosa na vida de todo cristão. A nova vida, ela começa quando nós recebemos essa promessa da parte de Deus. Nós confiamos nesse anúncio da cruz. Nós recebemos o que ela prometeu, que é a certeza de que do céu houve alguém que desceu e que abriu essa ponte, abriu esse caminho e através do qual nós subimos. Essa busca interminável de como que eu subo até o céu, ela tem uma resposta, ela tem um final. O cansaço, o medo, ele pode acabar agora, porque nós sabemos qual é o caminho que não está bloqueado, aquele que realmente te leva até o céu. E acima de tudo, aquele caminho que anuncia que Deus não está contra nós. Não somos mais inimigos de Deus, mas que Deus é por nós. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho, e essa notícia, ela é boa demais, para que você deixe só para você. Por isso, já não importa mais essa tentativa de vou dar um jeito de chegar lá em cima. Uma famosa música brasileira diz assim: no inferno eu entro sem cola, mas o céu eu vou ter que descolar. Elis, né? Ela canta isso. E a gente fica nessa briga, tentar descolar o céu. Eu vou dar um jeito, eu vou tentar. E a gente fala, não precisa tentar e dar um jeito, porque o jeito já foi dado. Ele é a forma de uma cruz. E meus amados, a cruz, ela já anunciou entre nós a reconciliação entre o céu e a terra. E por isso nós somos livres para levar a todo mundo essa notícia que verdadeiramente é boa. E as pessoas dizem, mas isso é símbolo de morte. E eu devo dizer, isso já foi um símbolo de morte. Meu Deus transformou isso num símbolo de vida. O fato é que essa escada para o céu está entre nós. Não é uma licença para a gente fugir do mundo. Como se nós disséssemos, meu lar é o céu, então nada disso aqui importa. Mas pelo contrário, é a oportunidade de nós andarmos por esse mundo carregando esse símbolo de vida, para que as pessoas também possam olhar para ela e viver. Pessoas que são dia após dia mordidos pelo veneno do pecado, mordidos pelo veneno do diabo, mordidos pelo veneno dos desejos de sua própria carne, mas para que elas possam olhar para aquele símbolo de vida que foi levantado diante de todos, serem atraídos a Jesus e conhecer vida de verdade, para que eles possam olhar, crer e viver. Meus queridos, essa escada nos foi colocada como um presente na nossa caminhada. Por meio das nossas vidas, centradas na cruz de Jesus, eu posso levar o amor de Deus a todas as pessoas. Eu posso levar essa boa notícia de que existe um caminho para o céu, de verdade, para todas as pessoas que precisam ouvir isso. Meus queridos, vamos nos apegar à cruz de Jesus, firmados nessa promessa de que ela representa para nós algo muito maior do que só um símbolo, porque ela não é apenas a promessa, ela também é a entrega. Ali naquela cruz, Jesus disse, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você que está aqui já foi atraído por Jesus aos pés daquela cruz. Agora não perca a oportunidade de que você possa ver as pessoas que você ama também reunido aos pés da cruz de Jesus aqui nesse mundo, para que nós possamos um dia na eternidade nos encontrar também reunidos aos pés do próprio Jesus. E que bonito vai ser isso, quando você puder encontrar as pessoas que você amou, talvez aqueles que já se foram também, mas um dia todos nós assentados aos pés de Jesus que tanto nos amou. Nós andamos reunidos aqui aos pés da cruz. E lá estaremos reunidos aos pés do Cristo, vivo, juntos, em comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que essa mensagem
renove a esperança no seu coração e o seu compromisso de uma vida cristã sadia, saudável e que leve vida como um rio para todas as pessoas que precisam dessa água. Em nome de Jesus. Amém. Convido todos, nos colocamos de pé, vamos ofertar a nossa vida toda a Deus, usando as palavras do ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração.